Sejam bem-vindos a mais um ConteCast, nosso programa semanal, onde levamos conteúdos, descontração, sacadas para os nossos clientes, para todos os empresários do Brasil e do mundo. E como sempre, temos a participação do nosso time, que é o melhor time do mundo. E hoje eu estou aqui com as meninas do Tributário, algumas das meninas do Tributário, porque não dava pra gente colocar todo o time. Eu me chamo Luciano Silva, eu sou o CEO do Grupo Conte. Estarei aqui conduzindo, levando o assunto que é de extrema relevância para os nossos telespectadores. Então, meninas, me contem qual o nome de vocês, a profissão de vocês e por que vocês escolheram a área tributária. Eu me chamo Bianca, eu sou graduada em Ciências Contábeis. Estou aqui na operacional, no tributário, assim, no Grupo Conte. Na verdade, minha história começou de paraquedas, né? Assim que eu estava me formando, eu queria estagiar na área para estar conhecendo, né? Tá tendo a prática, na verdade. E aí a primeira oportunidade que eu tive foi no tributário. E aí você vai conhecendo, porque é muito detalhe, é muito imposto, é muita, né? Ainda mais o CMS, né? Que é a parte que eu mais me dedico, mais gosto, na verdade. E aí, aos pouquinhos fui entendendo. E quando foi para o escritório, um anterior que eu trabalhei, fui conhecendo a dinâmica, fui conhecendo o processo tributário, como você, né, trabalhar, como você ensinar ao cliente que aquilo que você está fazendo, na prática, resolve o problema dele, ele consegue minimizar ou maximizar os lucros dele. Então, assim, ao dia a dia, fui conhecendo e fui gostando de estar na área tributária. E não tive outro contato, né? Não tive contato com nenhum outro, só o tributário. Que maravilha, que maravilha. Ela caiu de paraquedas. E a nossa corredora caiu como? Veio correndo pro tributário? Literalmente correndo. Meu nome é Yasmin, eu sou bacharel também em Ciências Contábeis. E minha experiência foi no fiscal de um antigo escritório que eu também trabalhei. Escritório não, eu trabalhei na empresa em si, né? Porque era um grupo e aí tinha outras empresas. Então eu tive uma experiência com algumas atividades diferentes na área fiscal, né? Atuando também nessa diversidade da área fiscal, tanto CMS, quanto PIS e COFINS, ISS, enfim, nessa diversidade toda. E atualmente fazendo parte do Grupo Conte, né? Trabalhando com recuperação e planejamento, com meu professor, Luciano Silva. E estamos aqui querendo e almejando galgar cada vez mais um patamar maior, né? Telespectador, esse negócio de professor, ela quis garantir a vaga dela por mais 5 anos no Grupo Conte, tá? Então não levem isso a sério. Eu sou muito suspeito para falar de área tributária, né? Toda a minha carreira, todo o início de minha carreira, até eu resolver empreender, eu trabalhei na área tributária, em empresas contábeis, e depois eu fui para o ramo industrial. Então eu sou muito suspeito para falar, então eu vou fazer a pergunta para vocês. Você, Bianca, caiu de paraquedas, você, Yasmin, veio correndo. Mas vocês poderiam ter mudado essa rota, esse percurso. Então, por que a área tributária? Por que vocês decidiram realmente trabalhar com a área tributária? Traz isso pra gente. No caso, eu percebo que a área tributária ela é constante mudança. E assim, ela tem um roteiro, você tem o processo dos impostos, que tem toda a data, né, que ela se vence, mas não é igual. Nem todo mês você faz o mesmo roteiro, por mais que no mesmo dia você tenha esse vencimento, né? Dia 9 está vencendo o CMS normal, está trabalhando. Mas todo dia tem um produto novo. Então, cada vez que você tem um produto novo, é um novo conhecimento. Você tem que conhecer aquele produto, você tem que conhecer exatamente o mercado que ele trabalha, o que é que trabalha, como ele trabalha, o que é que vai ser vantajoso para ele, como vai ser vantajoso. Então, assim, eu sempre fui sendo curioso, porque sempre tem uma novidade. Você não está naquela mesmice, vamos dizer, todo dia você faz a mesma coisa, faz. Todo dia os impostos são 25, né? Cada data tem suas validações, vamos dizer assim. Porém, tudo é novo. Então, eu contratei um serviço novo. Como é que esse serviço novo dentro da empresa ele vai ser vantajoso? Então, assim, acho que a área tributária tem essa diferença no dia a dia. Então, acho que por isso que eu continuei no setor tributário.
Acho que isso foi me encantando e eu quis continuar, não me interessei por outro departamento, no caso, né? Não quis mudar de área. Maravilha. Maravilha. É aquela questão, né? Quem trabalha com a área tributária aprende todo dia. Porque imagine, empresário, nós temos diversas leis, decretos, instruções normativas para que a área tributária aplique em cada negócio. Então, às vezes, o cliente está aqui na Bahia, ele tem uma especificidade. O cliente que está no Paraná não tem a mesma coisa, a legislação de lá é totalmente diferente. E aí o cliente que tem 15 mil itens, é um revendedor, um supermercado, cada produto tem uma tributação diferente. Como é que o nosso cliente vai conhecer e saber isso? E aí entra todo esse papel, né, do planejamento tributário, das recuperações de créditos tributários, e o nosso cliente e os empresários, eles precisam buscar uma assessoria realmente para que ele ganhe dinheiro. Hoje, eu costumo dizer que a área tributária é diferencial competitivo nas empresas. E mais lá na frente a gente vai falar sobre isso. Eu vou querer ouvir de vocês sobre essa diferença competitiva. Agora, Yasmin, me conta, por que área tributária? É justamente o que Bia falou, é basicamente a questão do desafio. Eu não gosto de ficar engessada, assim, né? Eu acho que quando a gente fica muito engessada, a gente meio que estagna. Então, quando nós passamos por desafios, que a área tributária, a área fiscal, ela traz esse desafio para a gente, é muito gostoso de viver, de estar ali e aprender essas coisas novas que aparecem. Então, traz esse, para a gente, né, que gosta, cria esse desejo de estar na área, cria esse desejo de continuar e crescer e melhorar ali na área. Então, é mais basicamente por esses desafios do dia a dia que essa área ela traz para a gente, tanto com as mudanças nas atualizações, né, de lei, decreto, toda hora é uma solução de consulta nova. Então, essas coisinhas novas faz a gente querer mais estar na área. E agora, Bianca, me conte, como é que os nossos clientes ou os empresários que nos assistem podem ganhar dinheiro com planejamento tributário? Então explique o que é planejamento tributário para a Bianca e como ele pode ser aplicado não só nos nossos clientes, como em todas as empresas. Primeira coisa, a gente tem que entender o ramo do nosso cliente. O que é que ele trabalha, como ele trabalha. Como temos 3 regimes, né, a gente tem que entender qual regime fica melhor para o cliente. Né? Determinado, se ele é serviço, se ele é comércio, ele trabalhando aquele regime. No ICMS ele consegue lucrar, mas já no PIS e COFINS ele tem um valor de imposto maior. Então, assim, esse estudo no dia a dia do que ele consegue se creditar para minimizar os impostos. Então, assim, na verdade, você tem que estudar o negócio do cliente, a gente tem que ter um papo diretamente com ele. Ele tem que ser claro, dizer como é que ele funciona, como é o trabalho dele, o dia a dia, o operacional dele. Porque, assim, às vezes a gente falando por cima, só, peguei aqui o que não é do cliente, dê uma olhada. Não, eu preciso entender como é que funciona, eu preciso conversar com esse cliente. E daí eu tenho uma solução para a gente conseguir encaixar no melhor solução. Aqui na Conte a gente consegue trabalhar com, a gente está até conversando, né, sobre o lucro real, que a gente consegue ter realmente minimizar os impostos desses clientes. E assim, mas eu todo estudo, né? O Luciano chega, conversa lá com o cliente, e daí a gente consegue minimizar, a depender. Mas assim, no tempo, no dia a dia, eu tô aqui trabalhando, ele tá no lucro real há 2 anos, e começo a perceber que a alíquota dele não tá boa. Daí eu tenho que ter essa, né, mudança para falar, já, bora mudar aqui, bora conversar, ó, esse seu lucro é muito, você acha melhor dividir em 3 empresas, conseguir dividir em seu ciclo nacional. E aí no dia a dia a gente vai tendo essa troca, experiência, né, com nossos colegas, pra gente conseguir analisar de uma melhor forma, para que sempre ele esteja, né, na melhor vantagem, né, porque aí é a mudança, e ele esteja preparado para isso também, né, dar esse retorno pra gente, se preparar para isso, entender que às vezes na mudança, você sai de um simples para um lucro presumido ou um lucro real, você tem mais responsabilidade. Eu preciso que ele esteja mais atento em documentação, envio de notas, envio de boletos, envio da documentação, para que eu consiga fazer essa análise dele melhor, e daí a gente conseguir melhorar os impostos, né, o lucro do cliente. É o que eu sempre falo, né? Não tem receita de bolo. Empresário, não existe fórmula mágica. Existe trabalho e estratégia. Então, se você quer saber se o seu regime tributário para o seu negócio é o adequado, você precisa fazer um estudo. E eu vejo, infelizmente, muitos advogados,
alguns contadores, tentando levar uma fórmula mágica para os clientes. Vá para o Simples Nacional, que é melhor. O Simples Nacional, empresário, não é o melhor regime tributário que existe. Não é tão simples. E não é tão simples. Né? Muitas empresas perdem muito dinheiro porque estão no Simples Nacional. Então, o estudo árduo ali sobre o negócio, como você falou, Bianca, você foi perfeita na sua fala, eu preciso mergulhar no negócio do cliente para entender as anuências que o cliente tem, as particularidades. Então, não é receita de bolo, empresário. Não se contente com falácias de que tal regime é melhor sem ter números. Yasmin, me fala para você o que é planejamento tributário e como os clientes, como as empresas podem ganhar dinheiro com planejamento tributário. Só uma vírgulazinha, porque tem clientes, né, que às vezes tem outros amigos que têm praticamente o mesmo negócio, mas uma prática que ele exerce dentro da atividade muda todo o contexto, né, a finalidade ali do serviço dele. O planejamento tributário é basicamente você estar pronto o ano todo. É você se planejar, se organizar mesmo o que você vai fazer durante todo o ano, contando todas as suas os seus planos fixos que estão ali e aquelas diversidades que podem acontecer no meio do caminho. Por isso, essa questão aí que Bia falou, né, do detalhamento, do entendimento da atividade e tudo mais, porque algo que você deixa passar, uma vírgulazinha, né, já muda todo o contexto durante todo o ano e aí você perde aquele período que você tá. Algumas empresas conseguem fazer uma mudança, outras não conseguem, né, voltar, tipo, muda o preço, né, aumenta ali a sua receita, mas ainda não ganha o que era possível de ganhar naquele período. Então é importante sim ter um planejamento, um entendimento da atividade, exercer de forma retinha ali tudo que foi conversado com o assessor, né, o consultor, a fundo até chegar ao final do ano para obter aquele resultado que foi planejado ali. A questão do planejamento é mais, como é que eu posso dizer? Eu não digo nem reduzir assim as despesas, mas objetivar o lucro, né? O cara, ele abre a empresa ali, ele não está pensando em fechar a empresa no mês que vem. Ele está pensando em chegar no trimestre dele, no semestre dele, ele ter X de lucro. E é justamente o que o planejamento ele traz. A gente vai estudar formas com que a gente venha conseguir alcançar junto ao empresário aquele lucro que ele almeja naquele determinado período. Olha, você vai andar por aqui, assim, vai fazer suas notinhas assado, você vai pagar suas continhas tal dia. Esse planejamento, tanto financeiro quanto fiscal, eles devem andar, né, de mãos dadas para assim alcançar o seu resultado, o resultado de lucro. Perfeito. E você falou do lucro, eu ainda trago aqui para quem nos assiste um complemento. Além do lucro, um bom planejamento tributário traz caixa para a empresa. E é caixa de verdade, é dinheiro no bolso da empresa, no bolso do empresário. Porque disponível ali de imediato. Então, se ele faz um planejamento tributário e ele reduz a carga tributária dele em 20%, 30%, ele começa a economizar todo mês 50 mil, 100 mil, 1 milhão, quem sabe. Então, assim, é dinheiro no caixa do cliente. Dinheiro extra que ele pode reinvestir no negócio dele. Né? Ele pode investir em maquinários, ele pode contratar mais pessoas, ele pode fazer uma ampliação da sua planta fabril, ele pode implementar novos serviços. Então é muito importante o planejamento tributário. E como vocês falaram em planejamento tributário, eu vou colocar um pouquinho de dendê nessa conversa aqui, porque o planejamento tributário me remete à reforma tributária. Reforma tributária é essa, empresário, que era para simplificar e o texto pré-aprovado tem apenas 500 artigos. Apenas isso. 500 artigos. Só isso. E muito ventila-se que um determinado regime tributário, após a reforma tributária realmente entrar em vigor, vai deixar de existir. E eu não tenho visto os empresários falando sobre isso, né, que é o regime do lucro presumido. Então,
Se a reforma tributária vai entrar em vigor e eu deixo praticamente de ter o lucro presumido porque não vai ser vantagem após a reforma tributária, eu vou ter o Simples Nacional ou o lucro real. E quem não pode ser simples, vai para o real. E quem não está preparado para ir para o real, qual é a visão de vocês esse período pós-reforma tributária? Só pegando um gancho, você falando aí de clientes são simples, tirando o lucro presumido e você indo para um lucro real. A gente tem experiência de um cliente do simples saindo direto para o real. E a gente tem dificuldade porque o cliente não está preparado, o cliente não entende, o cliente não tem organização financeira, que é o princípio. Eu acho que se você tem uma organização financeira e você entende que eu tenho que pegar minha nota, todo o serviço que eu pego minha notinha aqui, vou guardando, daí eu vou ter no meu lucro para PIS, COFINS, pego o crédito. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é o empresário entender como funciona minimamente né, o simples, como funciona o lucro presumido, o lucro real, ele tem que entender para ele se encaixar e verificar a melhor forma. E aí a gente vem, como você falou, são 500 artigos, você acha que o empresário vai parar e ler? Talvez até leia, mas ele vai conseguir entender, quem é que vai explicar isso para ele? Quem vai entender que agora é o imposto unificado? Que aí você só tem uma alíquota para todos, mas aí a alíquota estadual já vai ser diferente. Então, assim, primeiro tem que estar bem definido, que a gente ainda, do que eu pouco li, né, porque realmente não consegui ler completo, é muita coisa pra gente ler. E quem leu completo? Eu também não li, não. Ainda não. ICMS da Bahia, né, que você fala, tem ICMS estadual, pra gente conseguir entender de cada estado, já é um complexo, e essa reforma que é para 2026? 27. Então, assim, eu acho que ainda não está muito claro como é que vai funcionar, como a gente vai conseguir, como é que a gente vai ficar em 2 regimes, ou seja, daqui, até aqui eu era simples, daqui eu sou lucro real, como é que vai funcionar, como vai ficar essa divisão? Então, assim, pra gente já está sendo difícil como contador, já está sendo complicado pra gente entender. Imagine para um empresário que às vezes pouco conhece. Então, assim, eu acho que a primeira questão é ele, aquilo que eu falei, né? Nos apresentar o negócio dele, conhecer um pouquinho dos regimes, é interessante, até para ele questionar algo pra gente. Porque, assim, é legal quando o cliente questiona, por que isso? Como é que funciona isso? Poxa, eu li isso, essa reportagem aqui funciona pra minha empresa? Então, assim, a gente conseguir ter essa troca, mas essa mudança ainda realmente falar por mim, né? Que eu tô com medo, porque eu não entendi ainda como vai funcionar. Mas a gente vai se preparar, né? Vai estudar e na hora que chegar a gente vai estar preparado. No final vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, né? Sempre dá, a gente consegue dar um jeito. Mas, Bia, eu queria que, se você tivesse isso em mente, trouxesse pra gente, né? Você falou que um determinado cliente nosso saiu do Simples Nacional agora no fim do ano, né? Esse cliente, ele estava com uma carga tributária de quase 25%, 24% no Simples Nacional, e ele migrou para o lucro real. Quanto ele pagou de imposto no primeiro trimestre? Ele sendo o lucro real. Ele teve uma redução, ele não pagou, ele não teve PIS, COFINS, RPJ, CLL, ICMS, ele não teve. Praticamente ele só pagou ISS de algumas notas que ele teve retenção. Então, assim, vamos dizer que uns 30% ele economizou mais ou menos, assim, uma conta rápida. Não, se a gente pega aí que ele não pagou os impostos e ele só pagou o ISS, o ISS também estava no meu simples. Mas tinha FGTS também, parte do DP. Mas o custo de FGTS é o mesmo em qualquer regime tributário. Então, assim, significa que o cliente deixou de pagar 24% do faturamento e pagou 0 no primeiro trimestre. Foi. Até agora ele não pagou. Empresário? Vocês entenderam isso aqui que a Bianca acabou de falar? O cliente estava no Simples Nacional, tendo uma carga tributária de 24%, veio para o lucro real e ele pagou 0% de imposto. E aí eu falo, esses 24% tá onde? Tá no caixa da empresa, tá no bolso do empresário. Inclusive ele quer abrir a parte de comércio de indústria agora. Ele gostou tanto que quer investir na parte industrial, tá vendo? Como funciona, como vale a pena. Reinvestindo, né? Tá reinvestindo. Você, Yasmin, planejamento tributário, o que é que você traz pra gente? O que é que você vê na prática? Como é que os clientes ganham o planejamento tributário? Na prática, é muito surreal de diferença. Vocês trouxeram essa desse cliente que a gente tem na carteira e a gente tem outros cases de clientes que ainda não estão na nossa carteira e que a gente olha o resultado e fala assim, gente, mas o que é que você estava fazendo aqui? Então, são diferenças gritantes mesmo, por questão, tipo, minúscula. O que a gente pega muito é
empresas com engenharia que aplica material de mão de obra. Tem muitos cases nessa área que os empresários não sabem e que a gente consegue fazer uma redução ali de 17%, 20%, dependendo da atividade dele, dependendo da aplicação dele, e tem material que é utilizado que pode chegar até 50%, 60% de redução. Então tem coisas assim que dá pra gente pegar e entendendo ali, né, aquele joguinho, a gente consegue fazer e trazer de uma forma lícita para o empresário, que é o mais importante, né? A segurança. Uau! Nossa, empresário, vocês viram que a Yasmin acabou de falar 60% de redução. 60%. Consegue fazer para minhas empresas, não, por favor? Também quero. Será se eu posso fazer parte disso? É até bom falando isso, né? O planejamento tributário ou recuperação de crédito tributário serve para todas as empresas, das menores às maiores? Todas as empresas, independente do regime, simples nacional, presumido. Isso é pacífico. Todas as empresas devem fazer, então, planejamento tributário. Então, você, empresário que se acha ainda pequeno, você pode ser pequeno hoje, vai se tornar um tubarão lá na frente. Então, comece fazendo o seu planejamento tributário. É muito importante, né? E você falou uma questão muito séria aí, que é a questão do crime tributário. Muitos empresários ainda têm medo de fazer um planejamento tributário, uma recuperação de crédito, porque ele acha que tem falcatruas, ele acha que o trabalho não é sério, que vai ter jeitinho para se fazer. Eu queria que vocês trouxessem a experiência de vocês sobre essa questão. O planejamento tributário e a recuperação de créditos tributários, ela é verídica? Existe na legislação? Ou é realmente esse sonho imaginário que vai vir uma bomba lá na frente para o empresário? Eu posso falar um pouquinho? O planejamento tributário, ele traz sim, né, tanto o planejamento quanto a recuperação, porque eles são embasados na lei, no CTN, no decreto, em tudo. É onde a gente consegue ali encontrar, não é um jeitinho brasileiro, tá? Mas é onde a gente consegue encontrar a definição do que está escrito no artigo, de forma clara. O artigo, o Bianca até mencionou aqui sobre os empresários lerem e não entenderem. Até a gente, às vezes, lê e não entende. Então, o que é que a gente faz? A gente senta com outros coleguinhas, senta aqui todo mundo, você lê, eu leio, eu leio, bora debater agora, você entendeu o quê? Então, isso acontece muito, porque o entendimento, ele muda. Quando a gente chega na mesa e conversa com outras pessoas que têm a mesma linha de raciocínio para interpretar determinada lei, determinado artigo, a gente consegue chegar em um consenso. E é justamente onde a gente embasa o planejamento ou a recuperação tributária. A recuperação vem mais por não saber que eu deveria e fiz. Ou até mesmo que eu deveria fazer e não fiz. Entendeu? E o planejamento já não. Você já traz aquela forma já certinha para você continuar a sua vida ali para frente. Então é o que a gente faz. A gente lê, interpreta de forma lícita, como eu mencionei, que é diferente, né? A evasão fiscal é quando você faz algo que a lei diz que não é para você fazer, é um crime. E a elisão fiscal é quando você faz algo que está respaldado em lei e que você tem o direito de exercer aquilo na sua atividade, em determinado prazo ou não. Que geralmente a recuperação tributária a gente tem que estar ligado muito a prazo também, né? Porque tem um período de prescrição e tudo mais. Então é basicamente isso, é interpretar a lei e usar ela a seu favor. É aquele direito líquido e certo que a gente fala, né? Assim, pela sua fala, os empresários que nos assistem, nos escutam, ele pode entender então que boa parte da recuperação de crédito ele é proveniente de um erro. Um erro Sim. ou da empresa de contabilidade que presta assessoria. E aí eu trago, Bianca, para você, no seu ponto de vista, o que é que pode ser feito para minimizar esses erros e que a empresa não pague impostos a mais? O que é que você, no seu dia a dia, o que é que o Grupo Conte te oferece para dar essa segurança no seu trabalho e para os nossos clientes? Aqui no nosso dia a dia a gente tem muita plataforma, tanto de estudo, a gente tem uma plataforma de estudo, a gente tem uma plataforma de consultar e tirar essa dúvida da lei, porque como a Esme falou, realmente você tentar interpretar o que a lei está dizendo. E assim, realmente cada um interpreta de uma coisa, só que a lei é lei. E você tem que estar correto. Então assim, a gente brinca aqui
Yasmin, corre aqui, não sei o quê, porque realmente, você entendeu o quê? Poxa, tem essa modalidade nova que chegou aqui, um ramo novo, a gente nunca trabalhou, bora conhecer. Então a gente tem esse contato de te ligar. Tem outras plataformas que a gente consegue validar, verificar nota, e daí a gente ter um estudo melhor. Então no dia a dia é a gente tentar identificar essa empresa, e daí a gente ter uma conversa com esse cliente, mas é mais internamente aqui nas plataformas que a gente tem para estar trabalhando, de estar estudando, essa troca de ideia que é diária. Isso aqui é muito bom, que a gente, no dia a dia da gente, a gente até brincou que ela sentava em outro local, agora senta do meu lado, e eu, Yasmin, corre aqui, que a gente todo dia é um debate. E aqueles 10 minutinhos que a gente para aqui para debater, muda toda uma história. E aí, o que a gente consegue? A gente vai vendo os outros clientes do mesmo ramo. Poxa, a gente entendeu isso aqui, bora ver quem é os clientes desse ramo, pra gente ver se tem essa mesma linha está fazendo do mesmo jeito, o cliente já sabe, bora passar para ele, bora orientar. No dia a dia eu tento trazer o cliente para mim, no que sentido? Ó, você precisa entender o que eu estou falando, para a gente conseguir trabalhar correto, e daí a gente tá sempre acertando, né? É claro que a gente está passivo de somos seres humanos, mas assim, você já falou várias vezes, né? A gente tem que ter tecnologia aqui, ou seja, quando a gente configura uma coisa, vai estar todo dia ali, igualzinho, não tem como você errar. Aquela CFOP é aquela CFOP sempre, eu já botei ali, não vai ter. Então, assim, nossa configuração inicial é importante no dia a dia, para a gente ter um padrão no dia a dia. Nossos sistemas é importante, essa consulta que a gente tem, os estudos que a gente tem. Então, assim, o padrão do dia a dia é sempre tentar estudar, tentar conversar com o nosso colega, e aí daí a gente passar rotinas, né? Porque, infelizmente, a gente não tiver também uma rotina no dia a dia de trabalhar. Porque às vezes o prazo é apertado, é a pressão do cliente que ele quer se organizar financeiramente antes, ele quer antes, só que aí a demanda às vezes dele é grande, e aí a gente tenta fazer, né, um prazo. Então, assim, acho que aqui no Grupo Conte a gente tem essas ferramentas para nos auxiliar no dia a dia. Então, resumindo o que Bianca falou, educação e tecnologia seria a fórmula, não fórmula mágica, né, mas uma fórmula segura de que as operações estão em conformidade com a legislação. Sim. E que o cliente não pague imposto a maior. E aí, trazendo para impostos a maior, Yasmin, quais são as áreas assim que existem mais possibilidades de recuperação de créditos tributários, ou as áreas que as empresas têm a maior probabilidade de estar pagando impostos indevidos por falta de um planejamento tributário? Tem diversas áreas. A gente tem o agronegócio, a gente tem a área de engenharia, né, serviços de construção, seção de mão de obra. Temos as áreas de supermercado também, que aqui é o ramo maior, assim, né? Porque ali a gente tem alíquota zero, tem isento, tem tanta coisa. É muita coisa. Pet shops, temos também farmácias, lanchonetes, bares e restaurantes são os que hoje eu acho que estão em primeiros lugares, devido a monofásicos também. Temos também lojas de autopeças, né, que a gente nem imagina, mas aquelas pecinhas, aquelas ferramentas ali, tem substituição tributária, não tem alíquota zero, não tem, então vários ramos assim, né, listando, dá para fazer melhorzinho, uma lista maiorzinha, que tem como a gente encontrar uma recuperaçãozinha ali, seja de ICMS, seja de PIS e COFINS. Eu fui anotando aqui porque eu lembrei de alguns outros, né, o ramo de cosméticos também tem grandes possibilidades. O ramo de baterias, quem trabalha com baterias também tem. Agroengenharia, você falou assim. Então são bastante áreas que podem ter possibilidade de créditos tributários. Isso aqui é muito bacana e importante. Aproveitando, você trabalha no departamento só de recuperação de créditos tributários do Grupo Conte. Quanto o seu departamento já recuperou ou já fez os clientes do Grupo Conte economizarem, mais ou menos? Dinheiro, viu? Põe aí uns 7 milhões, mais ou menos, ou mais. Isso, 7 milhões desde a sua chegada no Grupo Conte para cá. Eu não fiz nenhum ano ainda. Não fiz nenhum ano. Então, em menos de um ano, 7 milhões. Eu fiz um levantamento antes do nosso podcast, né? O Grupo Conte já recuperou para os nossos clientes 28 milhões de reais. Então, assim, empresários, são 28 milhões no bolso dos nossos clientes.
trabalhos realizados nos últimos 10 anos aí de Grupo Conte, e trabalhos esses que nunca foram questionados. Por quê? Porque a gente saiu daquela seara do crime tributário, é tudo dentro da lei. É legal fazer planejamento tributário, é legal fazer recuperação de crédito tributário, desde que a legislação esteja embaixo do braço e a gente esteja seguro do que está sendo feito, né? Eu lembro que teve um caso, foi até um trabalho que você executou, e a contabilidade, Bianca, dessa empresa que não é cliente nosso, questionou o nosso trabalho, né, dizendo não, que está errado e coisa e tal, e a gente fez a reunião com a contabilidade e demonstrou que, na verdade, o entendimento deles que estava errado, o nosso estava certo, e o cliente está feliz aí há quase 6 meses sem pagar 1 centavo de imposto. 1 centavo de imposto. Todo mês é recuperado e ainda tem mais de 2 milhões para compensar ainda. Então, assim, é o que eu falo. Realmente, um bom planejamento tributário, ele deixa dinheiro no caixa. O cliente fica feliz, a empresa de contabilidade fica feliz, porque nós ganhamos dinheiro com isso também, todo mundo tem que ganhar, o cliente ganha, a gente ganha, e todo mundo fica mais do que feliz. Mas saindo aqui dos nichos, né, que você acha, quais são os maiores impostos, Bianca, que você acha que os clientes podem estar pagando a mais ou a menos? Quais são assim, os principais impostos que tem mais tipos de erros? Pelo menos o que é que você vê no seu dia a dia? PIS e COFINS acho que é um grande erro. Diariamente, assim, porque é aquela classificação. Até porque muda presidente, aquele produto é monofásico, não é mais. Qual é o período que tem? Então, esse acompanhamento de data, de quando é que ele é monofásico, quando ele é alíquota zero, de tanto até tanto. Então, esse acompanhamento, o governo de fulaninho durou 4 anos, aí agora entrou outro, tirou. Então, é esse tempo que você não acompanha os decretos, né, que é a mudança. Então, eu percebo que muito PIS e COFINS tem essa mudança, porque já tem os produtos que são monofásicos, e essa é a questão da alíquota zero que volta e meia está mudando. Na pandemia, o IPI, a gente também teve uma mudança, e muita gente não se atentou a isso, a gente teve redução muito de IPI. E aí a gente não teve, algumas empresas não reduziram, ou seja, teve um período, alguns até hoje são reduzidos, alguns ramos, e essa situação daí, então eu percebi muito PIS e COFINS e IPI, eu acho que é um grande, assim, que se você vê que está pagando a maior, acho que é um grande estudo assim, que eu percebo mais no dia a dia, do operacional, né, como eu estou aqui no operacional, vendo no dia a dia, eu percebo que eu faço a consulta diárias, tem uma tabelinha, né, para estar consultando, então eu vejo esse nichozinho. Realmente nós vivemos em um manicômio tributário, né? É um manicômio tributário. Gente, eu não sei como vocês não ficam doidos, tá? Porque eu já devo ter ficado, tá? Eu já devo ter ficado. Cada piscada é uma alteração, né? Cada piscada é uma alteração. Mas você tratou um ponto muito importante que nas últimas semanas tem só reforçado isso, que é nossa insegurança jurídica com relação à legislação e tributos no Brasil. E é sobre essa insegurança jurídica que eu quero te perguntar. Não sei se você acompanhou na última semana, né, saiu uma liminar sobre a suspensão da desoneração da folha de pagamento. O que é que você acha sobre isso? Fala para o nosso telespectador que ainda não sabe que tem uma liminar suspendendo a desoneração da folha. Quais impactos você acha que tem isso e o que deve ser feito aqui para frente? Porque eu tô com minha cabeça bugada com relação a isso. Tenta esclarecer pra gente. Vou tentar. Hoje eu acho que o empresário ele tem uma carga muito alta com folha de pagamento, né? O departamento pessoal hoje é uma carga muito alta para o empresário. A desoneração, ela traz basicamente um benefício, né? Para o cliente reduzir ali a sua tributação no que diz respeito ao INSS. Tem até 3,5%, salvo engano. 3,5%? 5,8%? Não, 4,5%. 4,5% sobre o faturamento. Pronto. Então, com essa alíquota reduzida, o empresário ele consegue ter um benefício de uma redução na sua despesa. Com essa derrubada, já volta tudo, né? O cara tem ali 20% de carga de folha. Não, e o pior, que volta tudo da noite pro dia. Porque é o seguinte... Não tem um espaço para se programar. Não tem, porque foi via liminar. O Superior Tribunal Federal
STF, ele liberou uma liminar a pedido da presidência que a desoneração deixa de vigorar no dia 25 de abril. 24 de abril ou 25 de abril. E a partir do dia 25 ou dia 26, não lembro agora a data certa, a desoneração não está mais em vigor. Mas espera aí. E o cliente? E aquele empresário? E aquela empresa que desonerava e não estava programando esse custo? Vai fazer o quê? Né, e o planejamento? No controle dele de despesas ali, porque querendo ou não, é um baque de quase 20%. Sim, é um baque muito grande e assim, não vai ter o tempo para me programar. Exemplo, eu não vou entrar na questão da noventena, né, que só vai entrar em vigor daqui a 90 dias para eu ter o prazo de me programar, ou só vai entrar em vigor a partir de janeiro do exercício subsequente para eu poder me programar. Não, foi da noite para o dia. E aí, como é que fica? Aí querem dizer que isso não tem impacto na mão de obra, nas demissões e contratações? Então, assim, o impacto é muito grande. E aí eu trago aqui os ramos impactados por isso, né? O ramo de call center, as empresas ali ligadas à construção civil, algumas indústrias, tipo a indústria de calçados está ali dentro. Então, assim, o impacto é muito grande. Então, as empresas vão deixar de crescer. Se ela vai deixar de crescer por conta disso, ela vai fazer o quê? Reduzir mão de obra, demissão. E aí, alguns estudiosos falam que a remuneração da folha não tem impacto na mão de obra, porque as empresas eram para contratar e não vão contratar. Ok, estudiosos, a empresa era para contratar e não vão contratar, porque ela já contratou lá atrás, mas agora ela vai demitir. Ela agora vai demitir, porque o custo tributário dela aumentou. E essa segurança jurídica no Brasil, ela é muito grande. Hoje tem uma decisão favorável, amanhã tem uma decisão desfavorável. É realmente um manicômio tributário por conta disso. Hoje a gente não tem uma segurança de como é que a gente vai fazer isso. Né? Você, Bianca, vive isso na prática. Hoje você está apurando o ICMS de uma forma, amanhã você tem que resetar tudo aquilo que você aprendeu e apurar de outra forma. Como é que a gente fica tranquilo com relação a isso? Por mais que a gente tenha educação, por mais que a gente tenha tecnologia, somos seres humanos. Sim. Podemos errar com isso. E quem paga se a gente erra? Nosso cliente lá na ponta. E aí a gente costuma brincar aqui que a gente não pode errar, né? Porque se a gente erra na parte tributária, é dinheiro no bolso do cliente que está escorrendo, dinheiro que sai do lucro dele. Porque o cliente precisa ter lucro, e parte tributária traz lucro para o cliente. Né? Então essa insegurança jurídica, infelizmente, para a gente é complicada. E para você também, empresário. É muito complicado para você tomar uma decisão, para você fazer esse planejamento. Exemplo, da desoneração, né? Nós temos clientes que licitam. Na licitação ele trocou as alíquotas de desoneração. E agora vai ser remunerado. Será que ele vai conseguir fazer uma repactuação lá? Ou ele vai ter que assumir esse custo agora que não entrou na planilha de preço dele? Como é que fica isso? Qual é o impacto disso? Então, assim, o impacto para as empresas é muito grande. E o nosso jurídico, vocês, clientes e parceiros do Grupo Conte, nosso jurídico já está atuando sobre a desoneração. E nos próximos dias a gente vai ter um parecer aí do que iremos fazer com os nossos clientes. Vamos seguindo aqui. Yasmin. Não, Bianca. Doutora Bianca. Como garantir que as estratégias de um planejamento tributário sejam legais e éticas, evitando problemas com as autoridades fiscais? O que acontece? Aqui a gente volta à conversa, né? Entender o negócio do cliente. Qual a finalidade da atividade fim dele? Ele é prestador de serviço, ele usa mão de obra, aí o que vem? Ele contrata um carro para transportar os funcionários. E aí o rapaz da MEI tem um CNPJ dele, gera uma notinha do MEI, só que com o CNPJ, lembrando que ele só vai pegar crédito tudo que tem CNPJ. E a gente pega lá, ou seja, a gente entender esse funcionamento do que a nota impacta, que ele consiga reduzir, pegar crédito, diminuir os impostos dele. A gente tenta orientar sempre o cliente, peça nota, pegue nota de tudo. Porque você gera nota de tudo. Então pegue nota de tudo, porque é a garantia. Além da sua segurança, é a garantia que você pode ter créditos, tanto o ICMS, tanto o PIS e COFINS. Então, assim, qualquer crédito que você consiga, isso eu falo mais para lucro real, né? Porque o simples é outra forma de cálculo.
Então, assim, a gente entender a finalidade, a atividade fim daquele cliente, pra gente conseguir entender o negócio dele, e daí a gente ter esse lucro para ele. Porque, assim, ele pagando menos imposto, consequentemente, ele vai ter lucro. E aí ele vai conseguir investir em outras áreas da empresa. Então, assim, no dia a dia, a gente entender sempre, conversar com o cliente, esse contato diário é importante, a gente ter todo mês de conversar. E o cliente sempre dizer assim, ó, isso aqui é um produto novo, eu vou investir, eu quero comprar. Nos conversar antes, ó, preciso comprar um carro para aqui para a empresa, como é que ele funciona, qual é o impacto que eu vou ter. Então, assim, esse contato diariamente com o cliente é necessário para a gente consiga sempre estar no nosso tipo, porque o planejamento é feito, né? Você senta com a Yasmin no início do ano, faz planejamento para os clientes, mas no dia a dia, para a gente conseguir manter, precisa ter dessa troca com o cliente. Então, assim, eu acho que é mais essa conversação com o cliente no dia a dia para que ele entenda e que a gente também entenda a atividade fim dele, o que é que ele trabalha, cada KPI dele ali, o que é que ele faz, como é que funciona. E daí a gente conseguir, né, fazer esse planejamento melhor, né, no dia a dia. É um processo realmente de educação. Sim. Né, porque eu sei que nos clientes Conte não acontece não. Olá, empresário, aqui não acontece. Eu não sei se você faz no seu. Mas e quando o cliente manda uma nota comprando todos os móveis da casa dele, do CNPJ? Aí você liga perguntando por que é. Pra que é? E aí quando ele vai e compra o carro dele pessoal. Pessoal, o nome da empresa. Compra uma Porsche lá em nome da empresa. Nossa, a empresa usa uma Porsche. Vai isso para funcionário? Para funcionário, né? Como é que você lida com esse cliente? É realmente chama ele para conversar, bota para ele sentar e fala, amigo, não pode ser assim. Como é que você tenta educar o seu cliente? Como é que você faz? É complicado você chegar pro cliente e dizer como ele vai trabalhar, o que ele vai comprar, onde ele vai comprar, com quem ele vai comprar. Então, assim, é complicado você dizer a ele o que eu vou fazer, mas assim, de forma, a gente tem que fazer isso. A gente tenta trazer aqui, fazer reunião, uma coisa que a gente tem muito comum, fazer reunião, chamada de vídeo. E eu preciso explicar pra ele. Às vezes eu pego o artigo, abrir aqui pra ele e mostrar aqui, no artigo tal, na lei tal, é assim, 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 assim. Não diz que não pode, só que o cliente não quer entender. Ele quer o quê? Ele quer comprar aquilo, porque vai ficar mais barato no CNPJ, ele consegue desconto, ele consegue redução. E aí ele quer comprar para uso dele. Só que aí o que eu tenho que explicar? Aí o que eu pego? Essa empresa aqui, eu vou na consulta, essa empresa aqui tomou isso aqui de multa por essa situação. Você está preparado para essa multa? Você tem esse dinheiro para pagar? Porque assim, a gente tem aquele risco de ser fiscalizado ou não. Mas quem garante? Eu vou garantir a ele que ele nunca vai ser fiscalizado? Eu vou insinuar isso para ele? Não, falar assim, você tem a nota, você comprou o seu CNPJ, uma coisa pessoal, que não está sendo usado na empresa, o móvel está em sua casa, não está no seu estoque da sua empresa. Como é que vai funcionar isso? Então, assim, é aquela conversa devagarzinha, com calma. Eu também não posso impor ele, eu só explico para ele o risco. E daí, aos pouquinhos, a gente vai educando o cliente. Ele não vai parar também, tipo assim, de trabalhar. Eu só não explico pra ele, porque você não compra no seu pessoal, você não tira esse dinheiro com um tempo, no final do mês, pro seu lucro, e vai investindo aqui, faz de outra forma. Então, assim, realmente a educação do dia a dia com o nosso cliente, para que ele entenda que ele, toda uma ação, ele vai ter uma reação, e essa reação pode ser negativa e impactar com a empresa dele, porque assim, multa não é barato. Multa não é barato. Isso quando é multa, né? Porque às vezes tem situação, o exemplo mesmo do automóvel, né? O empresário compra o veículo e aí o filho dele não é habilitado, sai com o veículo, bebe, bate o carro. Quem responde? É o representante legal da empresa, porque um carro está em nome da empresa. Quem vai para responder é o pai? Às vezes nem é o pai é o outro sócio, vai ter que ir o sócio majoritário. Então, tem toda essa consequência aí, né, que pode acontecer e trazer risco para um empresário. É realmente a gente cumprir, né, uma das essências da contabilidade que está lá, né, que eu não posso misturar, né, o patrimônio da pessoa física com a pessoa jurídica, e que a gente sabe que muitos empresários misturam. E é o que eu costumo dizer. Quando o empresário ele é pequenininho, ele está abrindo o negócio dele, ele é o que a gente chama aqui de eu empresa, né? Ele vende, ele fatura, ele limpa a sede, ele é o cara que faz tudo. Nesse início ele vai misturar e a gente precisa educar ele para que ele vá crescendo e já não misture mais. Porque o ideal é que a gente conserte agora quando está pequeno, porque quando a empresa fica maior, fica mais difícil, os problemas são maiores. Então é realmente um trabalho de formiguinha, educar o empresário brasileiro, porque o empresariado brasileiro, via de regra, ele não empreende por vocação. Ele não empreende
porque ele nasceu para fazer aquilo. Ele empreende pela oportunidade ou pela necessidade. Então, assim, a maioria não tem essa educação financeira, essa educação realmente empresarial. E pegando esse gancho aí, eu quero trazer aqui mitos e verdades. Vamos brincar de mitos e verdades aqui. Yasmin, mito ou verdade? O Simples Nacional é simples. Mito. Foi as duas, foi unânime, é mito. Mas, gente, eu Chega a pensava ser que engraçado. Simples era simples. Não é tão simples assim. Não é tão Não, simples. Tá dando um nó aqui na cabeça. As faixas e os fatores também, ele altera de acordo com o faturamento, né? Às vezes o cliente não tá ligado ali no seu faturamento, porque acha que até X faturamento. Não é assim. Porque se você ultrapassar, vamos supor, dependendo da sua atividade, vamos dizer que você presta serviço, se você cai no fator R, já é desfavorável. É isso que eu ia falar. Tem até um trem no Simples Nacional chamado Fator R, né? Que é Que eu- confuso. O que é o Fator R, Bianca? Explica aí pra gente o que seria o Fator R, mais ou menos. É pegar ali um percentual do... Meu faturamento tem tem uma que ser o folha. percentual da folha, né? Tem um percentual da folha que é uma porcentagem. É isso, seu faturamento não pode ultrapassar X% da folha. Né? Na verdade, sua folha, ela não pode... Minha folha Se tem que ela ser... ultrapassar 28% do seu faturamento, aí você Eu vou vai para ser anexo botado no 3. 3. Se sua folha for menor que 28% do seu faturamento, você vai para o anexo 5. Então, no anexo 3 você paga a partir de 6% ali, no 5 você paga a partir de 15%. Não é tão simples. Responder. O nosso hold ajudando a gente, tá vendo? Mito ou verdade? Bianca, não pagar imposto é crime? Crime não é, né? Você não é que é... É porque assim, você pode pagar depois. Então é um mito. É um mito, porque assim, você não vai ser preso agora, você tem um tempo, você tem, a depender do seu imposto, você tem um tempo para você conseguir fazer uma negociação. O que é que a gente diz? Poxa, eu tô apertado aqui, você não vai pagar agora. Mas chegar no final do ano, sempre tem alguma coisa de parcelamento, a gente consegue parcelar. Às vezes a gente consegue reduzir juros. Então, assim, não é crime, não é o certo, mas não é crime, você consegue depois negociar com o próprio governo para pagar essa dívida. Agora sim, você tem um tempo para estar negociando isso. Você não vai ficar 5, 6, 7, 8, né? Uma vida toda. E aí, tipo assim, quando eu converso com um cliente, pô, eu tô apertado, o que às vezes acontece? Aí ele se embolou financeiramente, não segura aqui. Ó, o Estado são 3 meses que ele dá para inativar. O governo federal é até 1 ano. Então, assim, a gente vai tentando, porque ele, no financeiro dele, ele vai se ajustando para que ele consiga melhor fazer a adaptação dele, que eu também não sei como é a vida dele financeira lá. Então, assim, aqui eu, quando pago um imposto, entrego um imposto para ele, ele fala assim, poxa, ficou muito alto, eu não me planejei para isso. Que aí vem o planejamento, porque ele não está preparado para tal situação. E a gente entrega o valor, aí fala assim, ó, você está sem dívida nenhuma no Estado. O Estado, 3 meses, até 3 meses aqui na Bahia, viu? Porque eu tô falando mais na Ligada da Bahia. E aí, 3 meses depois, você fica inativo. Ó, você ficou 3 meses sem pagar, aí você faz tipo o quê? Você diz, não compra nem vende. Então, assim, te dei esse imposto agora, a média de imposto vai ser essa, então se prepare para isso, para não acontecer de você ficar inativo. Então, não é que seja um crime, mas assim, não é o ideal, porque tem outras consequências. Massa. Sonegar é crime? Mito ou verdade? Verdade. Verdade. Sonegar é diferente de eu não conseguir pagar e vou pagar amanhã. Sonegar é você jogar lá no buraquinho e esquecer. Pega essa, empresário, que Yasmin acabou de falar. Sonegar é diferente de declarar e não pagar. É muito importante isso que você falou. E mais um mito ou verdade? Lucro real é difícil? Eu falo pra você falar, depois parece a prova. Eu cheguei aqui da Conte, tinha minha dificuldade com o lucro real. Mas hoje em dia eu estou vendo que não é tão difícil. Voltando para aquilo. Se você entende o negócio do cliente, você tira de letra, porque você sabe o que você pode pegar de crédito e aí trabalhar para ele. Então, assim, não é difícil. Então é um mito. É um mito. Então, só recapitulando aqui. Simples, é mito. Não pagar imposto é crime. Oh, peraí, volta. Simples é simples. Não, é mito mesmo. Mito, tá certo, é tá mito. certo. Não pagar imposto é crime, é mito. Sonegar é crime, é verdade.
e lucro real é difícil, é mito. Então, no jogo do mito ou verdade, o mito saiu ganhador aqui nesse assunto, né? Verdade. Mas muito importante esses temas que vocês trouxeram, e eu não canso de falar, e vou reiterar aqui para os empresários que nos assistem. Façam planejamento tributário, porque pode salvar o seu negócio. Aqui no Grupo Conte, nós refazemos o nosso planejamento tributário todo ano. E olha que eu até brinquei, né? Yasmin, faz um planejamento pra gente. Nós não temos particularidade para um planejamento tributário, mas a gente faz questão de estar reavaliando e analisando os números e as nossas condições, custos e despesas anualmente para ver se a gente muda ou não de regime tributário. E aí eu queria que vocês falassem qual é a mensagem, começar por Bianca. Qual é a mensagem, Bianca, que você manda para o nosso telespectador sobre planejamento tributário, recuperação de créditos tributários e se ainda dá tempo dele aplicar em 2024? A mensagem que eu mando é: cliente, pare um pouquinho, olhe o seu negócio, veja como ele está indo. Porque, assim, como você falou, ninguém abre uma empresa e quer fechar. Então, assim, bora ter cuidado com a nossa empresa, né, que está abrindo. Aqui no Grupo Conte a gente tem o maior cuidado, a gente faz esse estudo, a gente tem a calma, a gente explica para você como é que funciona. Então, assim, bora parar para fazer esse estudo, dá tempo, sempre vai dar tempo, sempre é a hora de recomeçar, de ver com outros olhos, de a gente tentar rever o nosso negócio, rever as nossas falhas, o que é que a gente está falhando ali na empresa. Então, assim, sempre vai dar tempo, bora tentar rever isso, né? Começar aqui, pelo menos ouvir como é que funciona, para aqui um pouquinho, deixa eu ver como é que funciona, pronto, já entendi como é que funciona, tá. Então, daqui a um tempinho eu vou começar. Começa agora, porque a gente tá pra mudança aí que a gente não sabe como vai funcionar ainda. Então, assim, se a gente não estiver preparado agora pro negócio que a gente já tem, chega uma reforma e mudar toda uma estrutura de uma empresa, então você vai tomar um susto. Mas se a gente já tá preparado, já entende nosso negócio, já tem um percentual de lucro, de despesa, como é que vai funcionar. Então, quando a gente for botar para a reforma tributária, a gente já vai conhecer o nosso cliente, o cliente já se conhece muito bem e a gente consegue formular melhor os impostos dele. Maravilha. Yasmin. Eu já vou puxar a sardinha para a recuperação tributária, né? Com a reforma tributária, vamos garantir seu peixe. Então, se você é novo na Conte, chegou agora, não se preocupe, porque isso a gente já faz. A gente pega seus últimos 5 anos, analisa direitinho o que tem para você recuperar, a gente vai recuperar. E se você que está assistindo a gente ainda não é nosso cliente, entre em contato com a gente. Essa primeira análise a gente geralmente não cobra, né? A gente faz essa análise para você dos seus últimos 1 ano e meio, 2 anos, para ter mais ou menos uma base de como funcionou o seu negócio. E se tem essa oportunidade de crédito, é muito válido recuperar esses últimos 5 anos para vocês. Marketing avisou aqui. Se você se inscrever no canal, você vai ganhar a avaliação de qualidade com o seu planejamento tributário. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Se inscreve no nosso canal, então. Bianca, aonde nosso telespectador pode encontrar lá nas redes sociais? A gente tem nosso YouTube, temos Instagram, temos o LinkedIn. O seu pessoal. O meu pessoal. O seu pessoal, onde a galera pode te seguir. O meu eu tô no Instagram, o meu é Bianca S. Marques, e o Marques no final tem 2 S. Estou no Instagram e tenho no LinkedIn também, Bianca Marques. Yasmin. Eu tô no Instagram, meu nome é Yasmin com I e M de Maria no final. Pode me seguir no Instagram. Meninas, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Eu acredito que tenha sido muito enriquecedor para nossos clientes que vão assistir, para todos os empresários que nos acompanham, sendo clientes ou não do Grupo Conte, né? E eu gostaria de agradecer a todos os nossos telespectadores que semanalmente estão nos assistindo. Se você não nos segue nas redes sociais, @Conte com a gente no Instagram, no YouTube, @Conte com a gente também. Se inscreve, manda mensagem pra gente. Você que está assistindo, faz uma postagem marcando o Grupo Conte, que a gente vai mandar uma surpresinha para você. O nosso marketing preparou uma surpresa especial para vocês. Pode marcar a gente que eles mandam. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, @Luciano Conte Comigo. É esse mesmo no Instagram? Não.
É Luciano Conte. É porque vocês sabem que o marketing fica mudando, né? Meu perfil do Instagram. E aí quando eu vejo lá, o meu perfil era outro. Aí depois virou Luciano Conte. Mas tudo bem. @Luciano Conte. Me segue lá também. Manda mensagem. Semanalmente, diariamente, tem bastante conteúdo em nossas redes sociais. E esse episódio chega ao fim. Muito obrigado a todos que nos assistem. E vamos lucrar com planejamento tributário e recuperação de créditos tributários. Abraço a todos!